Fala aí galera, beleza? Que faço eu, o Edu, que é mais um vídeo, rapaziada, no canal Fúrico Fute Família. Hoje mais um vídeo no canal. Voltamos com o Cartola, ficamos uma rodada fora, né? Infelizmente eu não consegui gravar, estava fora de casa, tá? Eu não consegui gravar a tempo, então ficamos sem uma rodada. E a rodada infelizmente foi ruim pra gente. Só vamos conferir se tá gravando, que faz tempo que eu não gravo, então vamos dar uma olhada. Tá gravando, então bora. Última rodada, rapaziada, um total de 43 pontos, foi muito ruim, eu não consegui analisar muito bem a rodada, então fiz um time meio por cima. Postei no Instagram ainda assim, tá? Quem viu o time, quem acompanha os stories, viu lá o time, tá? Então, não vimos uma pontuação boa, né? Tivemos muitos jogadores que não foram bem, né? E alguns que foram muito bem não estavam no time, né? Nossa zaga não foi tão ruim, nossa zaga, tá? A gente teve o Gomes que fez o gol e uma assistência, né? Quase pegou esse G, então iria imitar muito. O Saravia, mesmo sem o saldo de gol, foi muito bem. O Vitão pegou o saldo de gols, então não foi uma defesa de todo ruim. O problema foi o resto do time. O resto do time não foi bem, né? O Mateuzinho não foi bem, o Arias não foi bem, o De La Cruz aí foi legal, tá? Mas quem imitou foi o Arrascaeta e os outros atacantes ofensivos do time do Flamengo. Nosso ataque foi muito mal, né? O Borré, nosso capitão, foi muito mal, né? E né, não conseguiu fazer nada. O Paulinho e o Estevão também não fizeram nada. E eu tava com o Thiago Carpini pra arriscar, no treinador mais barato. Também não deu certo, tá? Então bora esquecer essa rodada e vamos pra próxima. No gol, rapaziada, no gol temos poucas escolhas porque é uma rodada que é muito complicado passar o de gols, muito mesmo. A gente tem poucos jogos que são considerados fáceis e os fáceis também são difíceis, né? Então, o Everton é o goleiro mais escalado da rodada e é também uma boa opção, tá desvalorizado, o Palmeiras tem uma defesa sólida, lembrando, vai estar sem Gustavo Gomes e vai jogar provavelmente com o Rocha, então é uma defesa um pouquinho mais fraca do que o normal do Palmeiras, sem Gomes e com o Rocha na direita, só que tem a dúvida se joga Naves ou Lua. O Lua pode jogar como titular por ser a última partida dele com a camisa do Palmeiras, mas o Naves está como provável, então vamos ficar de olho para ver se joga Naves ou Lua, né? Que isso é um ponto a mais para se pensar na defesa do Palmeiras. Outros goleiros que, na minha opinião, são boas para a rodada. O Rossi é interessante pelo Grêmio, acho que pouca gente vai com o saldo de gols do Flamengo, porém o Flamengo tá pensando em poupar alguns jogadores, principalmente no meio de campo, e a zaga tá bem estranha, com o Davi Luiz, o Léo Pereira para jogar até lateral esquerdo, o Wesley na direita, então tá um time bem alternativo. O Rossi, ele é bom no contexto do Flamengo, né? Mas daí na questão da defesa do Flamengo não tá muito confiável nos jogadores que vão a campo, tá? Mas ainda assim é uma opção interessante e barata. E aqui pra baixo aí temos goleiros interessantes que são apostas. O Gabriel pra mim é uma aposta diante do Vitória, que é o último colocado, tá? Mas tem sim a chance da SG. O Juventude no Alfredo Jaconi é muito forte, então é um goleiro sim que seria um diferencial pra quem for, tá? E daí pra mim é o goleiro da rodada, o meu goleiro vai ser o Léo Link, tá? O Léo Link do Atlético vai substituir o Bento, a zaga do Atlético vai vir com 5 atrás, então é um potencial a mais ainda de um saldo de gols melhor. O Criciúma foi muito mal diante do Cuiabá, né? Tomou 5 gols, fez 2, né? Claro, vale destacar, mas a defesa do Cuiabá é fraca, né? Fez gol no Palmeiras na última rodada também. E tem que deixar claro que o Atlético deve não estar na melhor das fases. Porém, ainda assim, eu acho que é um time a ser confiável, ainda mais na Liga Arena, né? Então, tem que sim confiar no Atlético, ainda mais quando a rodada é complicada. Se apegar nesses jogadores que têm potencial e que são baratos, são importantes, né? Então, eu vou com o link. Outro goleiro da Pai também é o Anderson, diante do Cuiabá, né? O Cuiabá não tinha feito nenhum gol, meteu 5. Mesmo assim, né, não é ainda um time confiável. Você fala, caraca, o Cuiabá agora vai meter gol a roda, hein? Pô, o Cuiabá vai passar o carro em geral. Não, o Cruzeiro é o favorito. Eita, abriu até o negócio aqui do GeForce. Mas o Anderson, pra mim, é uma boa opção por ser barato e por tentar pegar esse dia do Cruzeiro, que eu acho que pouca gente vai ter o Anderson, tá? Mas essa é uma opção interessante. Eu ficaria com o Anderson, Léo Link e o Everton como as melhores opções, tá? Mas quem corre por fora é Gabriel e o Rossi. Eu vou com o Léo Link pelo preço barato e pelo Atlético pegar o Criciúma em casa, tá? Vamos para as laterais. Laterais a gente sempre bota o filtro de dúvida pra ver se aparece alguém legal, né? Que pouca gente vai, tá? Nosso primeiro lateral vai ser o Piquerez, tá? Pelo grande motivo de o lateral que eu ia tá como dúvida e eu não vou arriscar. O Piquerez provavelmente joga, pega o Vasco bem debilitado. O Palmeiras, é claro, não vive só a melhor fase, porém o Piquerez é um lateral muito ofensivo, um lateral que tem desarmes e o SG do Palmeiras é sim inviável. Então eu vou com o Piquerez por esses motivos, tá? E meu outro lateral vai ser o William. O William vive uma fase muito boa, tem desarmes muito bons, tá desarmando muito mais que o Marlon. O Marlon foi expulso também na última rodada, então não joga o Kaique, tá? E o William tem a questão da assistência também, já tem uma. Ele tem o potencial dos desarmes, potencial do saldo de gols e potencial de assistência. Então, é um jogador completo para a soldada. É muito importante você ter o William, tá? Nesta rodada, tá? No, outras opções laterais, tá? Eu acho que o Léo Godoy, ele vem muito forte pra essa rodada também, tá? O Léo Godoy é bem interessante, um cara que tem uma média básica, ele não é tão regular, mas ele tem questão ofensiva também, já marcou gol no campeonato, tá? Então o Léo Godoy pode vir ser uma opção interessante, tá? Acho que a gente tem que pensar talvez numa dobra do Atlético, 3, aí já fica mais complicado, tá? Mas também vale o risco, na minha opinião, tá? Mas o Léo Godoy é uma boa opção. O Marcos eu acho também interessante, mas eu acho que quando você tem a opção do Piquerez, eu acho que você exclui a outra opção do lateral do Palmeiras, a não ser que for o Mike, né? Se fosse o Mike, daí a gente pensaria, tá? Deixa eu ver se o filtro de dúvida tá ativado. Tá ativado, mas não apareceu o jogador que tava
eu achava que ia estar em dúvida, porque não tá, né? Tá dando que o Fernando joga. O Esquivel tá em dúvida com o Fernando, e o Esquivel tá como os mais escalados da rodada. Então tem que ficar de olho, você que tá com o Esquivel no time, fique de olho, né? Eu acho que é bom você tirar. Ele tá como provável também, mas como dúvida no Joga 10 News, tá? Que é um lugar que eu uso como base também para minhas escalações. Então, fica de olho aí no Esquivel, fica de olho nas notícias. Eu não iria com o Esquivel pela questão da dúvida mesmo. Então, eu vou estar indo com o Piquerez e com o William, tá? E aqui pra baixo aí outras opções eu acho mais complicado, tá? Eu acho que é meio mais arriscado. Tem o Kaique Bruno, se você quiser inventar arte e não ir com o William, se quer fazer um diferencial, o Kaique também é uma opção interessante por causa do saldo de gols do Cruzeiro, tá? Mas o William pra mim é muito mais seguro. Na zaga, rapaziada, bota sempre filtro de dúvida também, que é muito importante. Não, filtro de suspenso não. Fio de dúvida ativado, vamos com o nosso primeiro zagueiro que vai ser o Murilo, tá? O Murilo tem a questão da bola aérea do Palmeiras, ele é muito forte na bola aérea, faz tempo que não faz gol, mas ele é muito bom de bola aérea. A zaga do Vasco não é muito boa, né, em muitos sentidos. Tem desarme, mesmo sendo um por jogo, mas tem. E o saldo de gols daí já pegou 4 em 6 jogos, então a gente vai se agarrar no saldo de gols do Palmeiras contra o Vasco se for possível, tá? Então estaremos indo com o Murilo, é um zagueiro caro, mas dos zagueiros que tem, é um dos melhores da rodada, sem dúvida, tá? Temos outras boas opções de zagueiro. Daí a gente tem aquela famosa dúvida boa, né? Gamarra ou Kaique Rocha. O Gamarra tem menos jogos, mas tem uma pontuação muito boa nesses jogos, tá? Porém, eu prefiro a regularidade do Kaique Rocha. E também tá desvalorizado. Eu vou focar muito nessa desvalorização, porque eu tenho pouca cartoleta, eu tô com pouca cartoleta. E o Kaique Rocha é muito seguro, tá? O Kaique Rocha tá muito seguro mesmo. Então eu vou com ele nessa rodada. A bola aérea também do Kaique Rocha é uma boa alternativa, tá? E daí tem o Thiago Heleno e corre por fora, eu prefiro muito mais o Gamarra e o Kaique Rocha. Se você não pegou o Léo Link, ou não tá com o lateral do Atlético, acho que até vale você botar o Kaique Rocha e o Gamarra, porque é uma dupla de zaga bem confiável na questão de pontuação. Então, vale sim essa dupla de zaga, tá? Quando eu tô aparecendo, quando eu boto aqui essa telinha aqui, é pra ver se tá gravando tudo certinho, que às vezes a tela fica preta, tá, gente? Então, tem que ficar colocando de vez em quando aqui pra ver, tá? E se a tela ficar preta, vocês me escutarem, daqui a pouco eu volto ao normal, tá? E daí, como eu falei, o Naves tá como provável aqui pra jogar, tá? Daí claro, eu com certeza fico com o, o Murilo entre esses jogadores, tá? E daqui pra baixo aí é mais complicado, gente. A rodada tá muito padrão. Essa daí é uma das defesas mais escaladas. Quem tá no lugar do Piqueires mais escalados é o Esquivel, e quem tá no lugar do Leolink é o Everton, tá? Então tá bem padrão, tá? Meio de campo. E aqui vem uma das primeiras dúvidas do time, tá? Meu terceiro meio campista, porque a gente tem alguns meio campistas muito bons. Eu irei com o Veiga pelo único motivo exclusivo, porque os meio campos do Flamengo nessa rodada estão ruins. Então eu vou com o Veiga para ter um potencial ofensivo maior do Palmeiras, pela questão de pênalti também, ainda mais que o Gomes não vai jogar, né? Então, pô, muito possivelmente o Veiga vai bater pênalti se tiver. Então, estarei indo com o Veiga. O outro jogador que também é indispensável essa rodada é o Matheus Pereira, tá? É o cara do Cruzeiro, é o jogador que bate bola parada, bate falta, bate pênalti, faz tudo, tá? Já marcou 2 gols no campeonato, é um cara que é muito participativo, tá? Então, estou indo com o Matheus Pereira sim nessa rodada. E daí a gente tem a dúvida do século, que vocês vão entender como pensando no meu ataque. Eu estou em dúvida em alguns meio-campistas. Jadson é um deles. O Jadson, olha essas pontuações do Jadson. Tá com a média de 10. A pior pontuação dele foi 5. Na última rodada ele imitou, né? Então, um gol, 2 assistências e 16 desarmes em 14 jogos. Isso é um absurdo, gente. Isso aí, em questão de pontuação, é um absurdo. Essa média do Jadson. E pega o Vitória. Então, o Jadson é um cara que eu tô pensando muito em colocar. Por enquanto, ele não tá no time, mas é um cara que pode aparecer. Pensei no Scarpa, pra ter um potencial ofensivo do Galo, porém, não tá me passando confiança esse Galo em nenhum momento e jogando fora de casa, então vou deixar o Scarpa de fora. E daí a gente tem uma dúvida, que pra mim, eu vou fechar o meu meio de campo por enquanto com o cara do Atlético. Ou eu vou com o Nicão, que tá um cara, tá sendo regular, tá? Já marcou gol nessa temporada e também tem 7 desarmes. É uma opção interessante. E daí temos os dois caras que são minha dúvida. O Eric, que vem e mexe história, que nem um 20 pontos, e tem 19 desarmes em 7 jogos, pique Jadson também, tá? Então é um cara que é muito regular mesmo. Um cara que vai trazer a média básica, ainda mais pensando que eu tenho dois meias armadores, que se não fizerem gol ou assistência, vão pontuar na teoria baixo. Então, eu trazendo o Eric, eu traria a confiança de um cara que desarma, tá? Então, esse é um pensamento que eu consegui colocar aqui para equilibrar mais o meio de campo. E o Eric tá no mais escalado, isso tem que deixar claro também. Se você quer fazer um diferencial, não coloque o Eric, mas eu acho o Eric interessante. E daí a gente tem também o Garro, que é um cara que tá sendo muito irregular na questão de desarmes pelo Corinthians, porém o Corinthians não tá nem um pouco confiável, não que o Atlético Goianiense seja, porém é uma disputa de 2 times de zona de rebaixamento, então eu talvez não vá confiar no Garro. Pensei em ir com o Garro, mas não vou, tá? E daí o último jogador que é o Fernandinho. O Fernandinho vira e mexe, faz pontuações boas aqui, até agora fez uma pontuação boa, tá? Ele é o cara que bate o pênalti do Atlético Paranaense. É claro, eu não sei se com o Mastriani em campo, quem bate pênalti é o Fernandinho mesmo. Eu acho que sim, tá? Mas é uma pessoa interessante sim, e de vez em quando ele dá uma estourada na pontuação, tá? Então,
minhas dúvidas estão muito fortes nesses jogadores. Tem gente correndo por fora, tipo o Lohan, mas eu não vou focar no Lohan, ainda mais que só foi bem uma rodada, que foi literalmente a última, né? Não foi a última, foi a última, não sei. Agora eu não me lembro, tá? E, né, não é um cara confiável, a gente não conhece muito do Lohan. Então, tem o próprio Zapper, mas o Zapper já cansei de colocar e não ir bem, tá? Então eu tô pensando nesses caras mais certeiros de pontuação. Então eu tô muito, na verdade minha dúvida principal tá entre Jadson e o Jadson, Nicão e Eric. Por enquanto estou indo de Eric. Estou fazendo feijão com arroz, estou indo com mais escalado. Mas é pensando no desarmes, pensando também que o Eric vira e mexe, mita, estoura na pontuação, é bom de cabeceio. E eu também não vou ter um cara ofensivo do Atlético já no ataque. Já vou dar esse spoiler pra vocês. Porque a gente tem que também ter um balanço desse time aí. Se a gente colocar o Eric no meio e mais um atacante do Atlético, aí complicou, tá? No ataque, não dá pra ir sem Pedro, tá, gente? O Pedro tá numa fase muito boa, o Grêmio, é claro, o Grêmio voltou agora, não fez partidas ruins, porém tá se batendo. E o Flamengo tá numa fase muito boa. E o Grêmio, o Pedro fez 10 na última e 15 na outra. Então, cara, não tem como não ter. Outro atacante que também não tem como não ter é o Everton. Meteu 23 pontos, tá? A gente vinha martelando Cebolinha e não acertava, a gente não botou na última rodada e ele foi lá e meteu 23 pontos. E eu vou deixar um time, tem a lei do ex também, que vai ser um fator importante, que é claro, é mais no campo das ideias do que, né, que certeiro, mas eu vou trazer o Cebolinha ainda mais pensando porque não tem um meio de campo bom do Flamengo. Então a gente traz esse jogador a mais do Flamengo no ataque, pensando como se fosse um meio campista do Flamengo, tá? Eu acho que é importante pensar nisso. Ainda mais como eu falei, não vou ter um atacante do Atlético, então o Eric cerca talvez o potencial do meio campo do Atlético, tá? E daí aqui vem a dúvida, né? Porque tem a última posição. Você pode ir com o Paulinho, que eu não acho tão confiável quanto o Bragantino, mas eu acho que sim, uma opção viável, tá? A gente também tem os atacantes do Inter. O Wesley, ele tá fazendo uma média básica muito boa, porém o jogo contra o São Paulo é muito complicado, então eu deixaria um pouco de lado. Tem o Lucas Barbosa, tá fazendo ótimas pontuações, a pontuação dele foi 3,20, mas tá voando mesmo, tá? Meteu gol, assistência, ele, se eu não me engano, ele desarma também, deixa eu até botar aqui, cara, 18 desarmes. Isso aqui é um absurdo, cara. O Lucas Barbosa é um absurdo, é uma ótima opção. Se você quer fazer diferenciais, o Lucas Barbosa e o Jadson são dois ótimos potenciais. Eu acho que é difícil você colocar os dois, porque é você confiar num time que não é tão bom, né? É claro, o adversário também não ajuda, que é o Vitória, porém, né, é você confiar dois caras do Juventude do teu time. Então, se você quiser apostar em um, eu colocaria em um desses dois, tá? E como a posição mais precária, na minha opinião, tá sendo no ataque, eu acho que eu iria de Lucas Barbosa, mas o Jadson é bem interessante, tá? Jadson é bem interessante mesmo. Tem o Júnior Santos contra o Fluminense, a zaga do Fluminense é horrível, tá? Então eu acho que vale dar esse destaque também pra ele. Temos o Bolazier contra o Atlético, que, pô, o Bolazier finaliza tudo quanto é jeito. Se botar o Bolazier contra o Atlético, é capaz de fazer 5 pontos pra mais. É um cara que garante ponto. Tem o Lázaro contra o Vasco. O Lázaro tá metendo gol, é um cara que tá sendo participativo. Então o Lázaro também é interessante. Tem o próprio Mastriani, você não vai com um meia do Atlético. Eu acho que o Mastriani é essencial, porque o Mastriani é um cara muito bom. É um cara que mete muito gol, chuta também. Tá? Então eu acho interessante o Mastriani nessa rodada. Tá? Porém, tá difícil ele competir com os outros atacantes, mas eu acho que sim interessante, ainda mais se você não vai com o meio de campo do Atlético. Como eu falei, você trazer um Mastriani e um Jadson é interessante, você trazer o Jadson, ou você trazer o Eric e o Lucas Barbosa, eu acho também interessante, tá? Então eu tô com essas dúvidas. E meu último jogador que eu tô em dúvida também é o Estevão. Tô tentando forçar o Estevão de novo, cara, porque o Estevão é um cara que puxa muito o jogo, finaliza, dá assistência. Aqui não tá conseguindo, mas ele é um cara que chama muito o jogo, e ainda mais quando o Veiga tá sumido, quem chama a atenção é o Estevão. Então o Estevão que vai pra cima. Então, tô muito na dúvida, eu tenho dinheiro pra qualquer um desses jogadores. Por enquanto eu estou com o Estevão, mas é um feeling meu. Mas olha, sinceramente, cara, pode aparecer um Lucas Barbosa nesse time, ainda mais se eu for com o Eric. Pode aparecer o próprio Mastriani e eu inverter Eric e Mastriani, mas eu acho que o Lucas Barbosa e o Eric são mais confiáveis também, porque o Mastriani precisa muito do gol, o Lucas Barbosa não depende tanto, e o Eric também eu acho que não depende tanto no gol, tá? Então, acho que um ataque mais coeso seria Eric e Lucas Barbosa, tá? Então, tô pensando aqui, tô pensando mesmo, tá? São dúvidas, mas que você vai saber no Instagram, então acompanha o Instagram que você vai saber lá, eu sempre posto o time atualizado pra vocês. Treinador é o seguinte, temos ótimas opções, eu acho que vocês têm dinheiro, o Tite é bom, o Abel é bom, o Cook é bom, Aí você pode apostar no Antônio, mas eu não confio. Então eu vou apostar no Ceni, do Bahia. Eu nem falei muito do Bahia, mas não tenho tanta opção. Aí se você tem pouco dinheiro, aí realmente você vai de Seabra, você vai de Roger Machado, que são treinadores mais baratos que tem um confronto bom, tá? Então eu acho que principalmente iria de Roger Machado, que tem mais jogadores com média básica, talvez, se a gente pode dizer assim. Mas o Cruzeiro tem a chance da estourada do Matheus Pereira, um Rafa Silva, um Veron, esses jogadores, tá? Meu treinador vai ser o seguinte, meu treinador, pô, podia até ser o Roger Machado, mas eu vou gastar um pouquinho mais. Eu tô muito em dúvida entre o Cuca e o Abel Ferreira. O Cuca tá entre os mais escalados. O jogo do Cuca é mais fácil. Eu tô na dúvida. Cara, eu acho que eu vou com o Abel pra fazer um diferencialzinho do mais escalados, tá?
Só a valorização do Abel que me incomoda um pouco. Eu vou botar o Cuca pela valorização, tá? Eu tô focando muito na valorização do Saudade. Você vai ver que só quem tá valorizado é só o Pedro e o Everton, o Cebolinha. Então esses são os jogadores mais difíceis de valorizar. O resto tá tranquilo de valorizar, tá muito bom pra valorizar. Tá? Vamos fazer o banco de reservas, caso não jogar, né? Caso não jogar, entra eles. Tá? Anderson é o goleiro reserva nosso. O Léo Link provavelmente joga, não tem por que não jogar. Lateral reserva vai ser o Léo Godoy. Zagueiros reserva vai ser o Thiago Heleno, tá? Meia armador vai ser o Fernandinho. E no ataque, o reserva, como a gente não tem dinheiro, né? No lugar do Estevão, a gente vai botar o Mosqueira, tá? Que é um cara que puxa mais o jogo pra ele. Não vou confiar em nenhum atacante do Cuiabá, muito menos do Grêmio, tá? Capitão, gente, é difícil você fugir do Pedro Saudade. É difícil você não ir com o Pedro, tá? Então eu vou com o Pedro Saudade, sem muito mistério, sem muito lero-lero. Vou com o Pedro, não tem muito o que pensar, tá? É Pedro neles e é isso. Você pode também apostar no Cebolinha, mas o Pedro tem a questão do pênalti, tem a questão de ser um homem em referência. Todo mundo procura o Pedro dentro da área, tá? Então é difícil. Se você quiser fazer uma aposta, eu acho que o Matheus Pereira poderia cair bem. Porém, não é o cara de referência, assim, é o cara de referência técnica, é o cara que puxa o jogo, porém não é que nem o Pedro, sabe, que, né, a bola vai chegar nele dentro da área e ele vai finalizar. O Matheus Pereira também chega, mas não igual o Pedro, se vocês me entenderam, tá? Então, esse é o time, tá? Como eu falei, tô com dúvidas, a zaga pra mim tá muito bem formada, eu acho que a zaga deve ser esse esquema aqui, com ou o Cuca ou o Abel Ferreira, eu tô pensando ainda. O meio de campo realmente, minha dúvida se entra Jadson, se entra Nicão, e no ataque, como eu falei, se entra Mastriani, se entra Lucas Barbosa, né, tem essas opções aí, mas que você vai saber no Instagram, @EduForicton, segue lá, tô sempre postando quando sai vídeo novo e também, né, o time atualizado. Lembrando que a rodada começa diante do jogo do Corinthians, 7 horas da tarde amanhã, tá? Vulgo terça-feira, dia 11. Também vamos ter a escalação do Juventude, vamos ter a escalação do Corinthians, e daí temos alguns jogos na terça e o resto dos jogos só na quinta-feira, beleza? Então, ficar de olho, tá, nas escalações, e é mais ou menos isso, beleza? Então é isso, gente, esse foi o vídeo. O time deu 108 cartoletas, tá? Sobrou ainda 6. Como eu falei, podemos fazer alterações aqui com o Estevão, né? Eu acho que dá pra botar o Lucas Barbosa, dá tranquilo. Então a gente vai pensando nessas alterações, a gente vai pensando nessas mudanças. Vamos ficar de olho aí e vocês acompanhem o Instagram pra ficarem ligados amanhã, antes do fechamento do mercado. Vou postar a imagem pra vocês do time atualizado, beleza? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Deixa o like se você compartilha se você gostou do vídeo. Segue lá no Insta do Furigo, que eu sou sempre postando quando sai vídeo novo, quando sai a escalação. E é isso. Valeu, falou e tchau, família.